Olá, meus amores! A nossa aula de hoje será de matemática e o nosso conteúdo será sobre medidas de comprimento. Vocês já conhecem a história de Bárbara, pois já assistiram ao vídeo. Então, vamos continuar. Lembram do vírus chamado Covid-19 da história de Bárbara? Pois é. Aquele vírus ainda está adoecendo muitas pessoas e por isso as escolas continuam fechadas. Antes, a nossa rotina era aparentemente normal. A escola cheia de gente, as salas de aula lotadas de alunos e o professor bem pertinho da gente. Depois disso, as salas de aula ficaram vazias e as crianças ficaram estudando em casa com seus pais e os professores dando aula online. Então, Bárbara pediu para o seu pai organizar um cantinho para ela estudar. Eles pegaram uma mesinha da sala para colocar no quarto e Bárbara resolveu medir junto com o pai, utilizando o palmo para ver se cabia dentro do quarto. E adivinham o que aconteceu? O pai de Bárbara mediu 4 palmos e Bárbara mediu 8 palmos. Então ela disse: "Não dá certo, sua medida não fica igual à minha." O pai de Bárbara aproveitou para explicar que os povos antigos mediam as coisas utilizando partes do corpo, e isso causava muita confusão. Essas medidas eram chamadas de medidas não padronizadas. Os povos antigos utilizavam o palmo para medir as coisas, o pé, o cúbito, que é exatamente essa distância entre o nosso cotovelo e a ponta dos dedos, o passo e também a polegada, esse espacinho aqui entre esse ossinho e a ponta do nosso dedo. Só que assim como aconteceu com Bárbara e com o pai dela, as medidas eram diferentes, por isso eram chamadas de medidas não padronizadas. Bárbara mediu, como a sua mão é pequena, deu 8 palmos à mesa. Já o pai dela, por ter a mão maior, mediu e deu 4 palmos. Ou seja, para que Bárbara conseguisse a mesma medida do pai dela, ela precisou colocar o dobro de palmos. Por isso essas medidas eram chamadas de não padronizadas e as pessoas acabavam tendo muito prejuízo com essas medidas. E Bárbara falou: "E agora, o que devo usar para que sua medida seja igual à minha?" O pai de Bárbara explicou que depois de muitos anos usando as partes do corpo, vendo a necessidade de uma unidade de medida padrão, os franceses criaram uma unidade de medida chamada metro, principalmente porque os comerciantes perdiam muito dinheiro com aquelas medidas erradas, utilizando as medidas não padronizadas através das partes do corpo. Então, o pai de Bárbara pegou a sua caixa de ferramentas e tirou vários instrumentos de medida de lá dentro: a trena, a fita métrica, a régua,
e o metro articulado. Estas unidades de medida vocês já conhecem, pois já utilizamos elas na escola. E ela perguntou: como se usa esse material, papai? Então, ele foi explicar como é utilizado o metro. O metro é uma unidade de medida dividida em 100 partes exatamente iguais, chamadas centímetros, representados pelas letras C e M. Cada centímetro possui 10 partes exatamente iguais, chamadas de milímetros, representados pelas letras M. Cada centímetro desse aqui, do 0 até o 1, possui exatamente 10 partes iguaizinhas, chamadas de milímetros. Do 1 até o 2, eu tenho mais 10 partes iguais, 10 milímetros. Do 2 centímetros até 3 centímetros, eu também tenho mais 10 milímetros. Então, cada partezinha dessa daqui, chamada de milímetro, eu preciso de 10 partes dela para formar 1 centímetro. E como eu já tinha dito antes, para formar 1 metro, eu preciso de 100 partes iguaizinhas a essa daqui, chamadas de centímetros. Então, cabem 100 centímetros dentro de 1 metro. E para formar 1 metro também, eu tenho 1000 milímetros que cabem dentro de 1 metro. Porque se em cada centímetro eu tenho 10 partes, certo? E dentro de 1 metro eu tenho 100 partes, eu vou multiplicar esses 10 milímetros aqui vezes 100, que dá exatamente 1000 milímetros. Aqui nós temos algumas unidades de medida. E qual medida devo usar para medir as coisas? Para medir pequenas distâncias, objetos e pessoas, nós utilizamos as unidades de medida metro, centímetro e milímetro. Para medir as pessoas, eu uso a unidade de medida chamada metro, representado pela letra M. Observem aqui que essa menininha, ela mede praticamente 1,20 m de altura. Vejam só. Então, nós utilizamos o metro. Para medir o lápis, utilizamos uma régua, que também poderia ser usada uma fita métrica, e observamos que esse lápis possui apenas 17 centímetros. Para medir a mesa, também utilizamos o metro, certo? Para medi-la, e aqui foi medido largura, comprimento da mesa e altura da mesa, utilizando a fita métrica. Bárbara parou a conversa com seu pai e foi assistir a aula com o professor Pedro. Tinha vários coleguinhas assistindo a aula com ela. Terminada a aula, Bárbara foi olhar o álbum de fotos. Lembrou-se das viagens que fazia, como eram longas, e das placas com informações em números e 2 letras, KM. O que significa?
E como as pessoas faziam para medir a distância de uma cidade à outra? Observem aqui as placas onde tem a distância de uma cidade à outra, aqui ó, Congonhas a 67 km, que significa quilômetro, Ouro Preto a 85 km, ou seja, falta 85 quilômetros para chegar em Ouro Preto, e Rio de Janeiro 423 quilômetros. Faltam 423 quilômetros para chegar no Rio de Janeiro. Então, o pai de Bárbara explicou que para cada distância ou comprimento que é preciso ser medido, existe uma unidade de medida adequada. Como nós já vimos, para medir pequenas distâncias, nós utilizamos o metro, centímetro ou milímetro. Para medir longas distâncias, nós utilizamos a unidade de medida chamada quilômetro, representado pelas letras km, que é a abreviação de quilômetro. E quanto vale um quilômetro? Um quilômetro, ele é muito maior que um metro. Ele vale 1000 metros. Ele vale 1000 metros. Um quilômetro possui exatamente 1000 metros. Agora chegou a hora da atividade, pessoal. Assistam ao vídeo, leiam a atividade com muita atenção e façam tudo bem direitinho. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.